uma coisa que você citou durante a fala, e até puxar para um assunto que a gente sempre fala aqui sobre as questões cinematográficas, né? E que eu falo pra galera aqui, que é a questão justamente do nazismo não ter sido televisionado, né? Melhor, o cinema não esteve presente nos campos de concentração. As imagens que a gente conhece dos campos de concentração são imagens posteriores, portanto, quando os aliados entram no território alemão e lá fazem essas filmagens já nessa Alemanha já sendo derrotada. Em contraponto, o genocídio palestino é o genocídio mais filmado. Exatamente. Mais gravado da história da humanidade. E é aquela parada, existe toda uma implicação com relação a essa não presença do cinema. A questão ética, como vamos retratar isso. Perfeito. E para além disso, até a parada que a Pedago trouxe aqui pra gente, essa noção de que o nazismo, na medida em que essas câmeras não estiveram lá, presentes, etc., se torna, de fato, algo mau. Mas não há uma visão crítica e política do que foi exatamente isso que aconteceu e o motivo pelo qual houve um nazismo naquele território. Que é algo que fica muito na imaginação também, né? Na imaginação. E aí as imagens que a gente conhece sobre o Holocausto são imagens espetacularizadas, são imagens ficcionalizadas. É o cinema que trouxe essas imagens pra gente e, claro, quem trouxe foi o cinema hollywoodiano. Sim. E o cinema hollywoodiano, claro, vai trazer essas histórias para, olha, o nazismo, horrível, gente, muito triste, ponto, acabou. Por que o nazismo existe? Não é uma coisa que exatamente vai ser discutida, né? Só que hoje, como o meu amigo disse aqui, a gente tem um evento que está amplamente televisionado, mas por uma mídia que, por outro lado, também é extremamente enviesada e diria até assessoria de imprensa do Estado de Israel. Como a gente dialoga de forma massiva, portanto, por mais que os movimentos Free Palestina tenham crescido, digamos assim, ao longo do globo, como é que a gente pode discutir de maneira mais ampla, visto que não só a imprensa, mas alguns estados se apresentam como assessoria de imprensa, assessoria geopolítica, digamos assim, de Israel, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Vou pegar um pouco do gancho do que a Pedagolítica trouxe agora há pouco. Tem uma coisa que normalmente a gente não fala. A gente, quer dizer, o hegemon que está aí. Por que as pessoas não dizem que Hitler é ocidental? Sim. E que a Alemanha nazista é ocidental? Não, Hitler é só uma figura má, horrível. E que o nazismo é ocidental. Né? O Hitler é um desvio. E que o nazismo é ocidental. Porque se eles disserem isso, eu preciso explicar um pouco mais. Sim. Tem que explicar por que o Leopoldo existe, por que houve o genocídio com quase 40, 50 milhões de mortos na Índia por fome, por que houve a guerra do Vietnã, por que houve as bombas atômicas, por que houve o apartheid. O apartheid na África do Sul, todo ele é baseado no Velho Testamento. Todo ele. Tem uma obra bem interessante que é Teologia do Apartheid, que vale a pena ser lida, que explica isso daí. Sim. E tudo isso é baseado na igreja holandesa. Não por acaso o rei Leopoldo, que você citou agora há pouco. Então, esse é um dilema que a gente precisa debater. Porque se a gente debate isso, a gente vai concluir que dos últimos 500 anos para cá, todos os genocídios são ocidentais. O apartheid é ocidental. As bombas atômicas são ocidentais. A Primeira e a Segunda Guerra são ocidentais. Hitler é ocidental. Os campos de concentração são ocidentais. As câmaras de gás são ocidentais. Mussolini é ocidental. O genocídio ameríndio nesse continente é ocidental. A escravidão é ocidental. Por isso que o Netanyahu se diz ocidente. Não é à toa. Então, quando você faz todos esses links, você começa a desmascarar essa coisa toda. O que é, mais uma vez pegando o gancho, o que é o desastre hitleriano? Realizar aquilo que estava sendo realizado no Congo, na Europa. Aquilo que estava sendo realizado na Indochina pelos franceses, na Europa. A própria Inglaterra na Índia, antes da Segunda Guerra. Isso, que são aqueles 50 milhões de mortos pela fome. No Sudão. O que a Alemanha fez na Namíbia, décadas antes, 1, 2 décadas antes, fez na Europa. Aí vem a zebra. Essa é a grande zebra. E aí fica aquela ideia. Israel é a Alemanha nazista dos dias atuais. Erro!
A Alemanha nazista era um país grande, poderoso, industrializado, que produzia tecnologia. Não era uma quermesse genocida que nem Israel. A Alemanha nazista de hoje são os Estados Unidos. E Israel hoje, o Netanyahu no meio, não passa da Federação Sionista Alemã, que fez o pacto com o Partido Nazista para depois, inclusive, gerenciar por meio de capos os campos de concentração. Então, a nossa negativa de enxergar o que é mesmo e pegar e dar a sapatada no primeiro capanga que está por aí solto, no primeiro cangaceiro solto, com todo respeito ao cangaço, a gente pega e dá uma sapatada no cara, que é o Netanyahu. Ele é só um produto, né? Ele é um capanga. E produto, talvez, claro. E aí, a pegada do cinema hoje, que não é a minha pegada, evidentemente, não é a minha... Mas o que aconteceu com No Other Land em pleno genocídio, Nossa. com o Biden ali, com já o Trump já dizendo que vai fechar tudo. A indústria do cinema estadunidense, o controle que ela tem das narrativas, sabe? E daí, tudo que acontece e é narrado em No Other Land, na verdade, é aquilo que é a limpeza étnica na Palestina. Sim. E agora tem um documentário que foi lançado no Festival de Cinema Internacional de Cinema de Curitiba, que é Notas de um Desterro. Foi o mais aplaudido. Tá sendo... E é de brasileiros. Sim. É de brasileiros. E ele é integralmente... ele é filmado antes e ele ia ter uma outra pegada, mas aí eles pegam e rebobinam todo ele e trabalham ele em cima do genocídio em curso em Gaza. Foi aplaudidíssimo. Foi o mais assistido. Ou seja, as pessoas querem saber. Sim. Há uma mudança. Há uma mudança. Isso aqui é produto dessa mudança. Coisas assim são produto de mudança. As pessoas estão enxergando o que é Israel. Mas elas não estão elas estão enxergando, por enquanto, só a zebra. Quem soltou a zebra, quem deixou ela com fome para ela comer o pasto do outro, quem tornou essa zebra genocidária, por enquanto, está tranquilão. Por mais que o Trump seja esculhambado. E, finalmente, é bom nunca esquecer de uma coisa. Por mais que o Trump seja essa besta quadrada que é, e é, Sim. esse genocídio é democrata. Sim. Desde 1916 até agora, todos os eventos especiais que levaram a Palestina a estar onde está são democratas. Sim. 1916, democrata. 1917, democrata. 20, 21, 22, 23, democrata. 36 até 39, democrata. 47, 48, democrata. 67, democrata. Todos os governos estadunidenses estiveram ocupados por democratas quando aconteceu a Nakba, a Naksa, tudo. Até mais recentemente, os momentos que os Estados Unidos mais atacou o Oriente Médio, mais financiou Israel, foi o governo... O tal do Barack Hussein Obama. Foi o Obama e depois o Biden. E o Biden no governo Obama era o cara que fazia isso também, sabe? E haja Então, primavera, né? Haja primavera. E ninguém quer fazer autocrítica desse momento primaveril. Inclusive gente da Universidade Brasileira. É de lascar, né? Eu sinto que essa mudança hoje passa muito também por não ter como controlar o que é filmado e o que é contado. Então tem os dois lados, sabe? Por exemplo, em 77 a gente já falou aqui no programa uma vez que o Godard fez um documentário chamado Aqui em Outro Lugar, salvo engano, que ele pega registro do grupo Ziga Vertov, que eles filmaram a Revolução Palestina. E ele faz um documentário em cima desses registros, ele narrando a revolução, a força, ele acompanha muito um grupo de mulheres se preparando para defender o terreno delas, etc. E ele fala muito, tipo, quando você assiste algo na televisão, você tem que pensar por que isso está sendo mostrado e o que está sendo ocultado de importante no mundo enquanto você vê isso. E é muito isso, porque a gente aprende muito pela televisão no mundo que a gente vive, pelo menos no nosso ocidente aqui. E tudo que é mostrado, existe uma escolha por que aquilo é mostrado e o que é ocultado, sabe? Só que não tem mais como ocultar isso. Isso está na nossa cara o tempo todo. Não tem como ocultar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma... A mídia hegemônica, obviamente, escolhe ocultar. Mas a gente, de alguma forma, chega isso na gente. Não, a FEPAL faz um trabalho maravilhoso por isso, principalmente. Não, chega até a gente. A parada que eu digo assim, a internet, de alguma maneira, chegou e possibilitou que algumas coisas pudessem chegar. Mas a gente estava falando no início... Que o algoritmo simplesmente esconde algumas coisas, exclui outras. Você tem que querer ver. Pois é. Tem essa questão do que você consome na internet e o que você procura consumir na internet, porque o algoritmo ele é ditado muitas vezes
Óbvio que por características individuais, do tipo, se você é homem, seu algoritmo vai ser diferente do meu que eu sou mulher. Existem várias questões, mas você consumindo conteúdo de política, você eventualmente recebe conteúdo de política. Aí, eu acho que a gente volta na questão do imperialismo. Sim. Quem controla as redes sociais? Sim. Todas as redes sociais que a gente usa são estadunidenses. É do interesse dos Estados Unidos que a gente saiba o que está acontecendo na Palestina? Não é do interesse dos Estados Unidos. A gente não vai saber da forma como a gente deveria ou com a honestidade que a gente gostaria que pudesse falar sobre, porque quem controla as redes são aqueles que estão perpetuando o genocídio. Sim. Então, a gente fala muito, democracia. Não existe democracia de fato quando a narrativa que pode ser perpetuada é a narrativa de um lado que está causando o genocídio. Sim. Então, a gente... é um debate complexo, porque quando a gente fala de como falar sobre isso nas redes, a gente tem, óbvio, estratégias. Quando eu faço vídeo falando sobre, eu troco palavras, por exemplo. Ao invés de falar Palestina, eu falo Lapestina. Ao invés de falar Israel, é Risael. E coisas do tipo, porque tentar enganar o algoritmo. Mas... ainda assim, eu sou fraca, porque eles têm dinheiro, eu não tenho. Sim. Então, o conteúdo deles vai chegar nas pessoas, o meu não. A gente fala da internet, mas também tem a mídia televisiva. E muita gente ainda consome jornal nacional, que tá falando ali, é a guerra do Hamas contra Israel. Como se a população de Israel fosse o Hamas. E, enfim, a gente não tá falando da IDF, por exemplo. Sim. A gente tá falando de Israel, como se fosse toda uma população heróica, brava, combatendo aqueles árabes malvados, extremistas do Hamas, e como a gente já conversou aqui, como se não fosse, na verdade, quem tá morrendo, mulher e criança. Sim. Então, o que a gente tá fazendo hoje aqui, a gente ter esse espaço para falar sobre isso e, enfim, ter pessoas dispostas a ouvir isso, é importante, mas é importante para quem está assistindo também se munir de informação sobre o assunto. Não esperar que a gente, dentro dessa rede que é dominada pela hegemonia estadunidense, consiga chegar nas pessoas e entender que a gente precisa de outras mídias, a gente precisa de outros espaços, a gente precisa falar sobre o assunto, obviamente de forma embasada, de forma respeitosa, porque a gente, via de regra, você chegar em alguém que tem uma opinião formada pela mídia hegemônica e querer impor a sua opinião, você só vai ser lido como uma pessoa, esse extremista de esquerda radical. Sim. E assim, quando você ouve a pessoa, você vai ver que ela concorda com uma coisa que é uma distorção da realidade. Sim. E, via de regra, o que funciona? Assim, quando a gente quer chegar na pessoa, pergunta: mas por que você acha isso? Mas tem essa informação aqui, você não acha que... Por exemplo, quando a pessoa diz, o Hamas é malvadão e come criancinha. Do tipo, mas veja bem, eu tenho essa informação aqui de que, na verdade, acho que foi 4%, 2% das crianças palestinas foram mortas em 2 anos. Sim. Tipo, é um dado absurdo. Você tem essa informação? Elas, na verdade, correspondem a aproximadamente 1,5% da população de Gaza. É como se você tivesse hoje no Brasil, que tem 213 milhões de habitantes, alguma coisa perto de 3 milhões de crianças exterminadas em 641 dias. Essa é a comparação. Obrigada. E aí você pega e, numa conversa, você pode puxar seu celular e falar, mas temos essa informação aqui. O que você acha disso? E aí você consegue fazer... Porque as pessoas, elas não são intrinsecamente ruins. Não. Elas são mal informadas. Sim. Uhum. Então, você partir da premissa de que quem você está conversando é um inimigo, você vai criar um inimigo. Sim. Se você partir da premissa de que aquela é uma pessoa com a qual você pode estar disposta a ter um diálogo, e aí sabendo que tem gente que não dá para dialogar, porque vai ter gente que realmente... foi ali criada num contexto para achar que é aquilo. Sim. E não tá disposta a abrir a cabeça e pensar. E aí, não vale a pena perder o tempo, sinceramente. Mas quando a gente conversa com pessoas, eu acho que, óbvio que o trabalho que a gente faz na internet tem que continuar, porque é uma voz dituante da mídia hegemônica, a gente falar sobre o que está acontecendo, a gente consumir conteúdo das pessoas que estão falando de forma embasada sobre o que está acontecendo, de forma responsável sobre o que está acontecendo, para a gente poder também argumentar em outros espaços.
criar espaços, quem tem espaço entende o que está acontecendo da perspectiva não hegemônica, dá espaço para as pessoas que estão falando sobre, a gente entender principalmente que existe toda essa cadeia de comunicação, que ela vem de um país que está promovendo o genocídio, eu acho que é o primeiro passo para a gente passar a pensar que a gente não vai comunicar a grande massa dessa forma, mas que ainda não pode ser, nenhum espaço pode ser deixado de lado. Sim. Então, a gente ocupa, a gente convence, a gente explica porque a gente tá do lado certo. Sim. A gente tá do lado da verdade. Uhum. E aí, a partir dessa certeza de que a gente tá do lado de quem defende um povo que tá sendo etnicamente genocidado, a gente acreditar que as pessoas, elas são boas. E, enfim, a partir disso, a gente conseguir criar uma rede de pessoas que entendem, porque essa rede está crescendo. Sim, sim. A gente, talvez não tão rápido quando a gente entende a urgência, sim, mas as pessoas, elas estão se conscientizando. Você ouve cada vez menos gente falando do tipo, e o Hamas. Então, eu acho que esse caminho de ocupação da internet, mas ocupação de uma forma crítica, e entender que ela é um espaço complicado para não ficar só nela, não confiar só nela... Sim. É o caminho pra gente falar sobre. Porque é difícil disputar. Você imagina, acontece alguma coisa em Israel, vai ter o correspondente de uma grande emissora em Tel Aviv. Acontece alguma coisa na Palestina, na faixa de Gaza. Vai ter o cara em Nova York comentando, sabe? Pois é. Você quer ver uma coisa? Pegando o gancho que eu achei bacana. De como você deve informar. Quando a gente resolveu bancar a palavra genocídio, no dia 7 de outubro de 2023, na nota pública da FEPAL, bem como numa série de comunicados em 10 horas seguidas, comunicando, etc. Não sei se... Eu tenho convicção absoluta que quem cunhou o termo, na nossa nota, inclusive, foi cunhado, o termo genocídio televisionado, fomos nós. E agora, logicamente, só que você não patenteou, então não adianta ficar tagarelando. Mas, em todo caso, que a gente bancou isso no mesmo. Só que o problema foi que as pessoas, inclusive que são pró-palestinas, amigas, sabe, cuidado, vocês estão bancando uma palavra perigosa, genocídio, não, aquela coisa toda. E aí você precisa qualificar o que você vai dizer. Sim. E aí surgiu o desafio. Vamos ter que qualificar o discurso. E aí é que a gente pegou as métricas. Para essa matança aqui, por exemplo, hoje, a matança conservadora, de acordo com os dados da ONU e do Ministério de Saúde da Palestina, por meio de seus funcionários em Gaza, e não essa pataquada que fica... Até gente progressista, o Ministério da Saúde de Gaza. Não, é o Ministério da Saúde da Palestina por meio de seus funcionários em Gaza. Até porque 53% do orçamento da Autoridade Nacional Palestina era executado em Gaza. Isso independe da bicefalia governamental, uma estupidez, evidentemente, em Ramallah e uma em Gaza. O que é um crime de lesa pátria contra o povo palestino, diga-se de passagem. Essa bicefalia. Sim. E aí, as pessoas começaram a entender por números comparados. Então, o atual extermínio em Gaza, pelo seu percentual sobre a demografia de Gaza, que é de 3,2, ele equivale a 7 milhões de brasileiros. 7 milhões de brasileiros. Ele equivale a 25 milhões de europeus. E na eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, ele se aproximaria de 100 milhões por esse nível genocidário em Gaza. E a revista The Lancet, em artigo publicado em 5 de julho do ano passado, bancou a informação de que para cada um morto de efeitos bélicos haveria outros 4. Isso eleva a quase 300 mil extermínio, a 13% da demografia de Gaza. Aplique 13% ao Brasil e você encontra perto de 25 milhões de mortos. Quase 30, na verdade, 27 milhões de mortos. E na Europa você encontra 90 e pouco. E cerca de 350 milhões de mortos em eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial a este nível genocidário para a demografia atual da Europa. A Europa da Segunda Guerra Mundial, da geografia da Segunda Guerra Mundial. Aí as pessoas começaram a entender o que é o genocídio na Palestina. Então, eu acho que existem desafios,
algoritmo, controle dos caras, etc. Mas é exigido de nós objetividade. Se você não tem objetividade para informar para o cidadão comum, você não vai chegar lá. E aí nós temos essa maravilha dessa pesquisa global, feita em 24 países, que informa que 62% da população mundial rejeita Israel, contra 29% que aceita Israel. Mas essa não é a informação talvez mais importante. A informação é que no Brasil, malgrado a Globo, malgrado os CNPJs de Cristo, malgrado essa realidade político-ideológica que nós estamos vivendo, e parlamentar inclusive, 58% dos brasileiros rejeitam Israel contra 32% que aprovam. Detalhe, esse não é ainda o detalhe mais importante. Detalhe mais importante é que 14% dos brasileiros rejeitam muito Israel contra 4% que aprovam muito Israel. Quase 4 por 1 dos que rejeitam muito Israel. Pega nos Estados Unidos para ver como é que está a onça. Está 53 a 45, 53 que rejeitam. Detalhe, 19% rejeitam muito contra apenas 13% que aprovam muito. Isso no país que tem o maior lobby de todos os tempos. Não teve lobby igual a esse em Roma, não teve lobby igual a esse na época do faraó, na época da China, da dinastia Ming, sei lá que... Sabe? Não teve isso. E na Europa supera 70%. E você pega em países, por exemplo, como a Holanda, 78% rejeitam e 45% rejeitam muito. Em todos os países do G7 rejeitam e a maioria rejeita muito. Aí você pega o Japão. O último dado que eu quero passar para... No Japão, na Polônia é um desastre para Israel, né? Mas vamos pegar o Japão aqui. O Japão tem apenas 13% que aprova Israel contra 79% que rejeitam. Superior ao maior índice da Europa. Detalhe, 31% rejeitam muito contra apenas 1% que aprova muito. E esse índice é maior que o da Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, que tem 13%, 7% que aprova muito. Então veja, a realidade é nova. Porque o genocídio é televisionado, porque o sistema ocidental está em decadência, está sendo construído um mundo multilateral e porque os palestinos estão assumindo por sua voz o seu destino, a sua informação, a sua comunicação. Você citou a FEPAL. Quando a FEPAL comunica, a FEPAL não concorre com ninguém. Só que a FEPAL procura falar em nome dos palestinos, em nome da diáspora brasileiro-palestina. E não em nome daqueles que, tal qual os CNPJs de Cristo, se torna um outro CNPJ para... Sim. Então, eu acho que é isso. Eu concordo muito com isso e tal, e queria só dar esse adendo.